Começando, legal, já conectado com o pessoal do YouTube, Facebook, Instagram, boa noite. Ô, Elizabeth, tudo bem? Boa noite. Galera, obrigado por vocês estarem aí, para a gente poder estar compartilhando, para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo. Fiquei aí alguns dias sem poder comparecer. Dinamismo, né? E a gente precisa se ajustar, se adequar. Então hoje eu quero trazer um tema que eu desenvolvi há umas 2 semanas, né, fazendo alguns estudos, estudando bastante, acabei desenvolvendo esse tema e juntando algumas coisas, porque ele faz muito sentido com o que a gente vem vivendo. O tema de hoje é: desafiamos os nossos limites? A gente desafia os nossos limites, a gente entende o que são os nossos limites, o que é os nossos limites. Então eu fiz um apanhado de estudos, né, e busquei entender esse ponto. O que é o desafio e o que é o limite. Tanto que a gente precisa compreender se a gente consegue desafiar os nossos limites. Essa é uma pergunta que constantemente, às vezes a gente pode fazer ela conscientemente ou inconscientemente, mas constantemente nós estamos falando de desafio, de limites, de romper esses limites. Então muitas pessoas não conseguem responder a essa pergunta por não saber, por não enxergar, por não entender. Muitas outras respondem no automático. Muitas respondem só porque sabem a resposta. E pouquíssimas pessoas respondem essa pergunta porque realmente elas não sabem o que são desafios. Elas não conseguem compreender quais são os limites que elas superam. Podemos notar que aquelas pessoas que respondem com precisão essa pergunta são aquelas que realmente entendem e rompem os seus limites. São aquelas pessoas que se jogam, são aquelas pessoas que se arriscam, são aquelas pessoas que buscam novidades, são aquelas pessoas que buscam inovação, são aquelas pessoas que mesmo com medo, elas avançam. Elas entendem que o medo não é a falta, que a coragem não é a falta de medo. Eles entendem que o quê? Que mesmo com medo, eu vou avançar. Que mesmo com medo, eu vou me desenvolver. Eu vou romper esses meus limites. Então a gente precisa entender assim, até que ponto que eu venho me lançando nas minhas jornadas. Até que ponto que eu venho buscando novidades. Até que ponto que eu me arrisco. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Marcelo Dorico. Até que ponto que eu me arrisco? Quando eu entendo assim que eu não consigo romper os limites, a gente também precisa olhar e fazer uma reflexão assim. Será que eu sou muito conservador? Será que eu busco seguir as coisas à risca, ali, certinho? Será que eu não tenho uma flexibilidade em determinados assuntos? Será que eu tenho que brigar por tudo? Então eu preciso compreender melhor isso. Grande Fernandinho Cândido, grande Michel, pessoal chegando, boa noite. Então eu preciso ter essa compreensão. Porque para mim entender limites, romper limites, eu preciso conhecer eles. Eu preciso entender o que é realmente esses limites. O que são realmente esses limites. Porque não adianta eu só dizer que faço, que é isso, que é aquilo, mas a gente fala da boca para fora. Mas colocar em ação, a gente não consegue colocar em ação porque a gente nem acredita e nem sabe o que é isso. Aqueles que têm dificuldade em responder se realmente rompe limites, se tem desafio, são aquelas pessoas que são mais comedidas. Elas pensam demais para poder agir, demoram para tomar a sua decisão e raramente se arriscam.
eu chego ao ponto de dizer que essas pessoas, elas não se arriscam. Elas não vão fazer nada se elas não estiverem pisando no solo firme. Essas pessoas procuram o momento perfeito, procuram pessoas perfeitas, procuram situações perfeitas, e a gente tem que ter a clareza que essas situações, dias perfeitos, pessoas perfeitas, nós não vamos encontrar. Então a gente precisa compreender melhor como eu estou, como eu estou me comportando diante a minha própria vida. Como eu estou enxergando a minha vida? Que isso é um ponto crucial. Então, se você é uma pessoa comedida, pensa demais, demora para tomar decisões, então realmente você não é uma pessoa que rompe limites. Você não é uma pessoa que busca desafios. Tem aquelas pessoas que ficam buscando o melhor momento. Quantas vezes a gente não buscou isso? Quantas vezes a gente fala assim, ó, não, eu só vou fazer isso se eu tiver com isso aqui certo. Se isso aqui não tiver certo, eu não vou fazer. Quantas vezes a gente ficou na dúvida, né? Puta, será que eu vou? Será que é isso? Será que eu consigo? Esse será já é um bloqueio, já é uma palavra que bloqueia as nossas ações. O será vai fazer você pensar muito. O será vai fazer você ficar parado, estagnado, esperando que alguma coisa aconteça. E quando você estiver parado, pensando demais, as coisas estão girando, o mundo está girando, as oportunidades estão passando e as pessoas estão avançando. Esse romper limites, ele vem muito a calhar na zona de conforto. Às vezes quando eu estou enraizado com o meu passado, ou eu estou com aquela ansiedade imensa de querer que as coisas aconteçam sem eu estar realizando no presente. Então a gente precisa compreender como eu estou encarando a minha vida, como eu estou levando os meus dias. Quando agimos assim, não conseguimos aproveitar os melhores momentos da vida. Por quê? Porque a gente não enxerga esses momentos. O será me faz não compreender que a vida, ela gira. Os problemas, eles vão existir sempre. Sou eu que potencializo esse problema, se ele vai ser pequeno, se ele vai ser maior, sou eu que faço isso. Sou eu que intensifico as coisas. Então, para mim poder entender essa coisa se eu rompo ou não limites, se eu consigo os meus desafios, é entender como eu estou tocando a minha vida no dia a dia. Se eu sou uma pessoa que reclamo, se eu sou uma pessoa que só critico os outros, falo mal dos outros, passo a fofoca. Então, se eu tiver desse jeito, com certeza eu não estou rompendo limite nenhum. E nem estou criando desafio nenhum. Eu posso até falar da boca para fora que eu faço o desafio, que eu crio, que eu rompo, mas na realidade nós estamos parados, estamos estagnados. Na realidade não consigo viver a vida da forma que eu desejo. Então eu visualizo, eu imagino minha vida de um jeito, mas eu não consigo viver ela dessa forma. Por quê? Porque eu estou preso. Eu vivo uma vida pautada pelas pessoas. Aquilo que as pessoas falam eu vou fazer. Ou pautada por uma situação. Puta, minha situação tá ruim. Então já que essa situação tá ruim, a minha vida tá ruim, eu não vou conseguir fazer nada. Ou ainda, pelos problemas. Tanto os meus como dos outros. Quantas vezes você carrega um problema que não é seu? E dessa forma eu também levo uma vida pautada pelos sonhos de outras pessoas. Quanto de nós já não construímos, já não idealizamos sonhos, mas de outras pessoas? E a gente esquece dos nossos. A gente não consegue olhar para nós. Por quê? Porque nós somos condicionados, fomos ensinados, fomos doutrinados
dessa forma. A não olhar para nós. É fazer tudo o que os outros querem. É pautar a nossa vida com o desejo e a vida do outro. Depois de desprender tantos esforços para conquistar o que os outros desejam, e até mesmo realizar o sonho de outras pessoas, aí o que acaba? Nós acabamos sentindo um vazio dentro de nós. Fala, Rafa, boa noite, ideia, boa noite. Então a gente desprende todos os nossos esforços, a gente faz tudo para os outros. E aí no final das contas, o que acontece? A gente acaba sentindo um vazio dentro da gente. Aquele vazio tipo assim, puta, eu faço e não saio do lugar. Puta, eu construo, mas putz, eu não saio do lugar. Por que será? Por que isso acontece? Aí a gente precisa fazer uma autorreflexão. Será que essa vida que eu estou vivendo é a minha vida? É a vida que realmente eu quero? E quando a gente sente esse vazio dentro de nós, qual é o sentido que isso vai dar para mim? Sabe o que vai acontecer? Eu vou sentir o quê? A frustração. Eu vou começar a me frustrar. E aí a frustração vai me levar à seguinte pergunta: o que estou fazendo com a minha vida? O que eu fiz com a minha vida? Então esse vazio que a gente sente dentro de nós, quando a gente faz e não sai do lugar, ou quando a gente faz e o outro que cresce, ou quando eu fico olhando os outros crescer e eu não saio do lugar. Esse vazio leva essa pra frustração. E aí é inevitável essas perguntas. Pô, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu fiz com a minha vida? Eu não tenho nada. Aí a gente começa a fazer um monte de questionamento sobre nós. Mas na realidade a gente esquece de entender que quem me colocou nessa situação fui eu mesmo. Aí eu acabo percebendo que não fiz nada para mim. Eu não construí absolutamente nada e não aproveitei nada e não tenho absolutamente nada. É isso que gera essa frustração. É isso que gera eu não entender o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu quero com a minha vida. Por isso que a gente não consegue romper os nossos limites. Por isso que eu não consigo desafiar os meus limites. Porque eu não tenho nenhum. Eu não tenho absolutamente nada. Eu vivo uma vida de problemas, reclamações, chateações. Eu empurro situações com a barriga. Eu carrego um fardo, eu carrego problemas que não são meus. E como é que eu vou conseguir? Boa noite, Kátia. Como que eu vou conseguir viver uma vida que eu desejo se eu não sei como é que é isso? E isso é muito louco porque assim, a gente passa anos fazendo isso e não percebe. Eu passei 34 anos da minha vida assim. Fazendo coisas para as pessoas, vivendo objetivos, sonhos de outras pessoas. Eu tinha uma ideia de sucesso, que o sucesso eu tinha que andar de terno e gravata, andar bonito, ter o carrão do ano, ter dinheiro. E na realidade, eu conquistei muitas coisas, mas também perdi muitas coisas. Na verdade, perdi tudo, porque era tudo para agradar os outros. Era tudo para fazer para os outros e não fazia para mim. E aí quando chegou esse vazio me levou para a depressão. Essa frustração de fazer durante tanto tempo algo que não me satisfazia, que não me deixava feliz, me levou o quê? Para a depressão. E a depressão, sabe, assim, eu fiquei 2 anos ali
no fundo do poço, naquela inércia, não sabia se ia para frente, se ia para trás, o que fazer. E aí eu tive uma ajuda, e essa ajuda me fez realmente despertar para a minha vida. Na verdade, essa ajuda partiu de uma pergunta, que a pergunta é a seguinte: quem é a pessoa mais importante da sua vida? E no momento eu não soube responder, porque eu ficava pensando quem era a pessoa mais importante da minha vida. Quem era a pessoa mais importante? E a gente busca várias pessoas fora da gente. Mas na realidade, a pessoa mais importante sou eu. E quando eu entendi isso, foi quando que eu entendi que eu tinha que viver uma vida. Eu tinha que ser sincero comigo, eu tinha que ser sincero com a minha vida. E aí a mudança começou. Quando você está com esse vazio, essa frustração dentro de você, que você não consegue fazer absolutamente nada, o que acontece nessa hora? Bate o arrependimento. E a vontade de voltar no tempo e começar tudo de novo. E aí, vamos dar conta que isso é impossível. A gente não vai conseguir voltar no tempo para fazer tudo de novo e fazer de um jeito diferente. E aí aí bate frustração, arrependimento, e o arrependimento traz o quê? A depressão. Porque aí eu quero ir lá no passado, pegar aquele problema do passado, trazer para o presente, resolver ele aqui no presente, para me poder seguir minha vida. Só que isso não vai acontecer. Não adianta você querer viver só pensando, só olhando para o passado. O passado, ele serve de experiência. Experiências boas ou experiências ruins. Independentemente de uma e da outra, você não vai conseguir trazer isso para o presente. O passado, o que nós somos hoje foi essa construção do passado. Isso que eu vivo hoje foi o que foi construído no passado. E se eu quero mudar lá na frente, eu preciso fazer agora. Então, quando você sente esse vazio, que você sente esse arrependimento, essa frustração, você vai entrar em depressão, sim. Como muitos de nós passamos por isso, como muitos de nós estamos com depressão, mas não assumimos. Quanto muito de nós temos depressão e a gente não enxerga, a gente não sabe. Tudo porque a gente é frustrado, a gente se arrepende, a nossa vida é um vazio. Todas as nossas ações não fazem sentido algum. A depressão quer que você traga aquele passado de volta para resolver no presente e assim satisfazer uma sensação de frustração, de arrependimento. Está lá no passado. Por isso que nós não nos desafiamos. Por isso que nós não desafiamos os nossos limites. Por isso que nós não conseguimos romper os nossos limites. Porque nós ficamos presos a alguma situação, a algo que está lá no passado e eu quero resolver ele no presente. E a gente não vai conseguir fazer isso. Nós não vamos conseguir mudar o que passou. E todos nós sabemos dessa resposta. Né? Que nada disso vai mudar. A gente sabe que não vai mudar. A gente sabe que a gente não vai trazer aquele passado. A gente não vai conseguir mudar aquele passado no presente. O pior de tudo é que a gente sabe. Mas a gente não tem a coragem de enfrentar. Aí eu fico doente. Claro que eu vou ficar doente. Aí eu vou dar margem para que todas as doenças do mundo possam me afetar. Porque eu acabo me entregando, eu acabo perdendo as minhas forças. Eu não busco melhorar, eu não busco viver. Aí eu me retraio. Aí eu me fecho. Aí eu me escondo. E aí, o que vai surgir? Eu sou um cara incapaz, eu não tenho felicidade, eu não tenho sucesso, eu não sirvo para nada. Aí tudo que é de negativo eu vou ficar falando, eu vou ficar fazendo.
E aí a vida não vai andar mesmo. Vamos tornar aquele poço de negatividade. E o pior é que nós sabemos que nós não vamos mudar o que passou. O que passou, passou. Se foi bom ou ruim, passou. Não adianta querer mudar o que passou. Porque ele não vai mudar. Agora, tudo isso que nós vivemos, ele se transforma, como eu disse, em experiências. Experiências que a gente precisa usar no presente para construir um amanhã. Então, se eu vou pegar aquela experiência boa, poxa, se aquilo funcionou, pô, legal, eu posso aperfeiçoar aqui, eu posso melhorar aqui. Aí você vai dar condições de você criar um desafio. Aí você vai criar condições de romper os seus limites. Se aquela experiência não foi boa, foi ruim no passado, quando você vê alguma situação que vai estar acontecendo, que vai remeter você aqui, você fala, puxa, eu já passei por isso. Meu, não foi legal. Se não foi legal, pô, eu não vou fazer de novo. E aí você pode ajudar outras pessoas, que quando você vê alguém passando por aquela situação que você passou, você pode falar assim, olha, eu passei por isso e não deu certo. É assim que nós temos que tratar o nosso passado. É desta forma. Não é querer viver o passado que não vai acontecer. O fato de você se sentir incapaz, de estar triste, com a energia negativa, com todos esses fatores, vão fazer com que você não se desafie. Então, pô, se você se sente incapaz, por que você vai se desafiar? Se você está com energia negativa, energia baixa, triste, por que? Fala para mim qual o motivo que você vai criar para você se desafiar. Não, nós vamos criar o quê? Lamentações. Nós vamos criar o quê? Nós vamos afastar as pessoas da gente e nós vamos nos tornar pessoas doentes. Isso vai acontecer. Isso você pode ter certeza que vai acontecer. Vai fazer você não ter forças para superar essa fraqueza. E essa fraqueza é um limite que a gente precisa romper, que a gente precisa desafiar. Grande Priscila, tudo bem? Chegando. Priscila Siricaco, grande amiga. Então, essas fraquezas, essas tristezas, elas vão servir do quê? É a base para você romper. Isso, você pode colocar, pô, essa tristeza ela pode ser um limite e você precisa romper esse limite. Agora, se você está triste, se você está negativo, se você não, assim, tá para baixo, como que você vai romper alguma coisa? Como você vai ter força para fazer alguma coisa? Não vai. E vai reclamar de tudo, de todos. Grande Júlia, tudo bem? Como é que você tá? Não, não tem como. Não tem como a gente querer romper um limite se eu estou negativo, se eu estou triste. Mas eu posso usar essa negatividade como um limite para superar ela. Como eu fiz. Quando eu estava na depressão, no fundo do poço, o que eu me agarrei? Quando eu fazia as minhas orações, quando eu estava meditando, quando eu estava buscando o meu interior, o que eu fazia? Eu falava a seguinte coisa: é desse fundo do poço que eu preciso sair. Vem aqui, aparece aqui. Olha só quem quer aparecer aqui um pouquinho. Olha quem veio aqui. Ó. Falar boa noite. Então eu usava esse fundo do poço para mim poder sair dele. Então esse era o que eu estava rompendo. Esse era o meu desafio. Sair do fundo do poço. Foi fácil? Claro que não. Foram 2 anos. Eu demorei 2 anos. Profunda depressão, tentativa de suicídio, desespero. Tudo isso aconteceu. Mas eu me agarrei numa situação que era o seguinte: eu queria viver. Eu estava assim, eu comecei a valorizar a minha vida. E foi aí que as coisas mudaram. O pessoal aqui está respondendo, deixa eu ver aqui. Elizabeth, isso mesmo será?
atrapalhar nosso avanço. Márcio aqui participando, somente tendo a mente forte e a coragem para ultrapassar as adversidades. É isso, a gente precisa estar forte. Mas às vezes a gente não tem essa condição. A gente não tá a gente está precisando renovar as energias. E às vezes a gente não tem, a gente não consegue. E a minha foi resgatada quando eu comecei a valorizar a minha vida. Quando eu comecei a dar importância para as minhas coisas. E foi aí que eu agarrei com as duas mãos o amor. A minha vida voltou. E eu falei, é agora que eu vou mudar. É agora que eu vou romper os meus limites. E foi aí que eu fui. Foi fácil? Não foi fácil. Mas é isso que me traz energia. É isso que me faz sentir um ser humano melhor, um ser humano a cada dia. É a mesma coisa quando falamos da água potável. Eu usei um exemplo que eu quero falar um pouco quando a gente fala de água potável. O que é água potável? A água que bebemos, ela passa por várias mudanças. Ela passa por vários tratamentos até se tornar, até o momento que ela se torna consumível. A hora que a gente pode consumir a água. Se você tomar essa água direto lá do reservatório, onde ela está, se você tomar ela, com certeza vai acontecer alguma coisa com o seu organismo. Com certeza você vai ficar doente. A nossa vida é assim. A mudança ela precisa passar por vários tratamentos. Para sair da depressão, temos que passar por várias mudanças até conseguir viver a vida da forma que eu desejo. Com a água, com a nossa vida é a mesma coisa. A água que a gente toma, ela é tratada. E para você sair da depressão, você precisa tratar. E tratar é o quê? É você mudar todos os dias. Você criar um desafio todos os dias. Falar é fácil. Mas o difícil é executar. Sabe por quê que é difícil executar? Porque a mudança ela é de dentro para fora. E para mudar, eu preciso querer mudar. Eu preciso aceitar a mudança. Eu preciso aceitar que eu preciso de ajuda. E muitas das vezes eu preciso aceitar que eu estou doente. E a gente não aceita. Então a gente precisa construir isso. A gente precisa realmente entender isso para poder romper e desafiar os nossos limites. Eu preciso aceitar. Um grande desafio, o grande desafio que só eu posso enfrentar é a minha vida. Só eu posso enfrentar isso. Pois a vida é minha. Ninguém vai enfrentar o desafio da sua vida. Você não vai enfrentar o desafio da vida de ninguém. Você pode construir o sonho da pessoa, mas o desafio dela você não vai fazer. É você que tem que fazer. Cada um faz, cada um supera, cada um muda. Mas eu tenho que querer. Quando não cuidamos da mente e do corpo, vamos sofrer de qualquer doença, seja a mais simples como uma gripe, a mais profunda como uma depressão. Quando a gente não se cuida, quando a gente não cuida da mente, não cuida do corpo, a gente fica frágil. E cuidar da mente, do corpo, não é só fazer exercícios, não é só criar uma mentalidade. Quando a gente fala de criar, de você cuidar da mente e do corpo, é você ser uma pessoa positiva, é você ser uma pessoa que entende que todos os dias que você levanta, você vai encontrar um desafio, você vai romper um limite.
Quando você valoriza a sua vida, quando você dá importância para você, aí você está começando a cuidar da sua mente e do corpo. Porque não adianta você ter uma mente forte e um corpo doente. Não adianta nada você ter um corpo sarado e uma mente doente. Aí o que acontece? O nosso corpo, a nossa imunidade cai abaixo e nós estamos à mercê de qualquer doença. O nosso cérebro produz as nossas lembranças. Porque é as lembranças que afetam a nossa vida. São as lembranças que afetam as nossas decisões. É o passado. Então, como é que é produzido as nossas lembranças? Como elas surgem? Como é que o cérebro produz as nossas lembranças? Marcião, é isso aí. Como é que o cérebro produz essas lembranças? As memórias, né? Como surgem as nossas memórias? As nossas memórias surgem por 3 fatores. Primeiro, emoção. Aquilo que sentimos, dor ou prazer. Então, o primeiro ponto da memória é a emoção. Então, sentimos dor ou prazer. Segundo ponto, história. Qual a história que essa dor ou esse prazer construiu? E o terceiro ponto de uma memória é o lugar aonde tudo aconteceu, aonde essa dor ou aonde esse prazer aconteceu. Então a memória nossa, ela é feita por esses 3 pontos: emoção, história e lugar. Normalmente, quando nós estamos andando passando por alguma, você fala assim: puxa, nossa, lembra quando eu fiz isso? Nossa, lembra esse lugar? Nossa, aconteceu isso. Então a gente traz o nosso cérebro traz as nossas memórias dessa forma. E aí o que acontece? Quando a gente está muito negativo, quando a gente está muito triste, quando a gente acha que a nossa vida não está avançando, o que acontece? Nós só vamos trazer memórias tristes. Nós só vamos trazer memórias que causam dor. Nós só vamos trazer as memórias das nossas piores decisões. Mas tudo isso por quê? Porque eu estou produzindo isso. Quanto mais negativo você estiver, quanto mais triste você estiver, pode perceber, você só traz memórias negativas. E todo lugar que você for, qualquer pessoa que você for conversar, você só vai falar de história triste. Você só vai falar de histórias negativas. Porque essa produção, é isso que o nosso cérebro está nos trazendo. E aí o Márcio está colocando assim, por isso que a gente vive do passado. Exatamente. Por isso que a gente vive desse passado. Após memórias construídas, se elas não forem satisfatórias, elas vão ficar remoendo. E você vai ficar falando, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Putz, eu podia ter feito outra coisa. É assim que constrói as nossas doenças. É assim que constrói a nossa depressão. É assim que constrói as nossas frustrações. É através dessas memórias negativas, porque eu estou negativo. Eu estou vivendo dessa forma. Em vez da gente seguir em frente, eu prefiro fazer o quê? Parar e ficar reclamando. E toda vez que eu reclamo, eu faço o quê? Eu potencializo ao máximo essa memória negativa que eu estou trazendo. E assim a gente fica assim a gente fica à mercê das doenças, como depressão e ansiedade. Que maluquice tudo isso, né, André? É. Mas é assim que funciona o nosso cérebro. É assim que funciona a nossa vida. Existe uma linha do tempo que a gente não enxerga. Né? Quando a gente tem clareza dessa coisa da memória, das memórias, dessa produção da negatividade, a gente começa a enxergar essa linha do tempo de uma forma mais clara. Mas quando a gente não consegue enxergar, ter clareza disso tudo, essa linha do tempo, ela passa, vai e vem e a gente não
percebe. A gente não percebe. E eu quero falar um pouquinho dessa linha do tempo. O que seria essa linha do tempo? Essa linha do tempo é formada por alguns pontos. O Marx está colocando aqui, o importante é viver o presente intensamente e sem arrependimentos. É isso aí, Marcião. Essa linha do tempo ela traz alguns pontos. Qual é o primeiro ponto da linha do tempo? Ela traz uma coisa chamada choque. A linha do tempo traz um choque. Ela inicia com um choque. André, o que é esse choque? É esse choque, a gente toma um choque quando a gente se dá conta que a nossa vida não é aquilo que eu quero. Não é aquilo que eu desejo. Eu tomo um choque quando eu falo assim, putz, mas eu não estou andando, não estou desenvolvendo, não estou crescendo, fazendo nada. Eu chamo de choque de realidade. Você tomou um choque de realidade. Você percebe que você viveu uma fantasia, viveu uma mentira, viveu uma enganação e a sua realidade é essa. Você não cresceu, você não desenvolveu, você não mudou. Depois do choque, a gente passa por uma coisa chamada negação. O que é a negação? Eu não aceito que minha vida está ruim. Eu não aceito esse choque que eu tomei. Eu começo a contar historinhas para encobrir a verdadeira realidade, que é o choque que eu tomei, que minha vida está ruim, minha vida está uma droga. Eu começo a negar isso. Eu estou vendo que eu estou no fundo do poço. Não, eu estou bem, não, fica tranquilo. Aí a gente começa a falar a seguinte coisa, percebam, pode ver, quantas vezes as pessoas ou a gente mesmo fala assim, tá bom, mas tá ruim. Tá bom, mas tá ruim. Que é isso? Não existe tá bom, mas tá ruim. Essas palavras não cabem na mesma frase. Depois do choque da negação, o que vem? A raiva. Por que a raiva? Porque eu não aceito que está tudo ruim. E pior, eu começo a dizer que se tivesse feito isso ou aquilo, eu estaria melhor. E pior, eu começo a colocar a culpa nas outras pessoas. Então eu passo isso, eu tenho um choque, eu nego esse choque, aí eu começo a ter raiva dessa negação, porque eu não quero, isso não é minha vida. Aí eu começo a culpar todo mundo. Aí eu começo a levantar de cara feia, levanto de mau humor, aí a vida não presta, nada serve, tudo que eu faço está errado. Depois do choque, da negação e da raiva, o que vem? A depressão. Eu começo, aí na depressão começa o quê? Os julgamentos e as cobranças. Eu começo a julgar todo. Eu começo a me cobrar, eu começo a cobrar tudo. Aí eu vou transformar realmente a minha vida num poço de negação. Depois do choque, da negação, da raiva, da depressão, aí eu entro numa fase de experimentação. Eu vou experimentar coisas. Aí eu vou começar a admitir que eu estou doente. Aí eu começo a experimentar um pouco da mudança. Aí eu começo a experimentar a me abrir para as pessoas. Aí eu começo a experimentar a vida de uma forma diferente. E depois disso, do choque, da negação, da raiva, depressão, da experimentação, vem o que? A aceitação. Eu aceito que eu sou realmente. Aí eu começo a aceitar a minha vida da forma que ela está mesmo. E aí eu vejo a necessidade de mudar. Aí eu vejo a necessidade de valorizar a minha vida. Aí eu vejo a necessidade de ser uma pessoa diferente. Nós passamos por essa linha constantemente, dessa linha do tempo. Mas nem percebemos, a gente nem se dá conta disso, porque eu estou levando a minha vida de qualquer jeito. Eu não valorizo a minha vida. Por isso que desafiar os nossos limites é desafiar a nós mesmos, as nossas circunstâncias, as nossas adversidades. Se alguém está no mundo achando que vai acabar os problemas,
os seus problemas, os meus problemas, está vivendo um mundo de fantasia, de ilusão. Não existe isso. Não existe religião que vai acabar com o problema. Não existe a palavra mágica que vai acabar com o problema. Não existe o coach que vai acabar com os seus problemas. Não existe nada disso. Problemas fazem parte da nossa vida. Sou eu que preciso entender como eu vou lidar com esses problemas. E se eu não tenho clareza do que eu sou, de quem eu sou, do que eu estou fazendo, com certeza esses problemas vão me consumir, esses problemas vão me dominar e eu não vou conseguir avançar. Eu não vou conseguir mudar. Um ponto que ajuda demais a entender, a superar, a criar desafios e romper as nossas dificuldades é sonhar. O sonho. O sonho. Quando sonhamos, mantemos a nossa vida viva. Porque aí você cria esperança. Você cria oportunidade para você. Tem uma pergunta que surgiu aqui que é do João. João Marcos. Opa, João Marcos de Araçatuba. Tudo bem, João? Obrigado por você estar participando aqui. Ele está perguntando aqui para mim a seguinte coisa. Aceitar a vida é difícil. Aceitar a vida é difícil? Eu acho que é difícil, João. É muito difícil aceitar a nossa vida. Por que é difícil aceitar a nossa vida? É como eu coloquei aqui, porque a gente fica contando historinhas. A gente mente para nós mesmos. A gente cria ilusões, a gente cria um circo que não é a nossa realidade. A gente vive de expectativas. E essas expectativas não demonstram qual é a nossa realidade. Expectativa é diferente de sonho, que é o que nós estamos encaixando aqui agora. Sonhar faz você entender que você está vivo. A expectativa não é que você está vivo. A expectativa faz você viver uma ilusão. Viver uma vida de mentira. E aí você acha que está enganando os outros. Na realidade você está enganando a si mesmo. Aí você nunca vai criar um desafio. Você nunca vai conseguir romper os seus limites. Agora o sonho não. O fato de você sonhar é o fato de você respirar e falar, puxa, eu estou vivo. Eu posso fazer aquilo. Agora, quando você não sonha, você está à mercê de doenças, de vírus, de bactérias, de pessoas negativas, de situações negativas, de nada produtivo. Porque você já perdeu a vontade de viver. Eu, quando estava com depressão, quando a gente está na depressão, por que a gente parte para o suicídio? Porque a gente não vê sentido em estar vivo. Quando você parte para o suicídio, porque você, assim, eu falei, eu vou me matar porque eu vou aliviar. Pô, minha vida tá uma droga, eu não ajudo ninguém, eu não consigo fazer nada. Todo mundo só reclama, eu sou acusado disso, daquilo. Pô, então por que eu vou ficar vivo? Então a gente parte para isso. Quando eu voltei a valorizar a minha vida, foi o fato de eu voltei a sonhar. Falei, puxa, e foi aí que eu voltei a escrever. Quando eu escrevi, eu publiquei um livro, me tornei escritor e hoje eu já estou com 5 obras. Já tenho 2 livros lançados, tenho 3 obras prontas. Esse sonho me trouxe um propósito de vida, que é ajudar e salvar a vida de 2 milhões de pessoas. Isso me faz levantar todos os dias. Isso me faz ter energia para viver. Esse é um sonho, é um propósito meu. Eu estou vivendo de alegria, eu estou vivendo de satisfação. Eu vou satisfazer aquele meu sonho, aquilo que eu quero. O sonho é produzido por 3 pontos. Quais são os nossos pontos que produzem os nossos sonhos? A ansiedade.
pelo desejo de conquistar algo que ainda não aconteceu. Então eu vou sonhar com aquilo. Então, ansiedade cria isso. Segundo ponto, pureza. O desejo puro de realizar. O desejo sincero de realizar. E o terceiro ponto é a sabedoria. A sabedoria é o quê? É a estratégia de como realizar esse sonho. Então o sonho é produzido pela ansiedade, pureza e sabedoria. O sonho é o grande potencializador positivo que vai me fazer romper os meus limites. Vai fazer eu enfrentar os meus desafios. E vai fazer eu viver a vida da melhor forma possível. É o sonho. É o nosso sonho. É o sonho de viver. Hoje eu estou aqui firme e forte porque eu resgatei o sonho de viver. O sonho de ser uma pessoa melhor. E aí foi que eu criei o meu propósito. Então todas as minhas ações hoje, elas fazem sentido. Porque eu sonhei, criei o propósito, estou aqui vivendo esse meu sonho. Estar aqui compartilhando, vivendo esse momento com vocês, compartilhando esse conhecimento, essa live, é um sonho realizado. E eu me sinto satisfeito por isso. E assim a gente vai rompendo os nossos limites. Eu lembro da minha primeira live. Foi assim, foi algo, nossa, demorou 1h30, mas eu rompi aquele limite. Depois daquilo a gente veio aperfeiçoando e chegando nos dias de hoje. Por isso, desafiar os nossos limites é desafiar nós mesmos. É criar o seu grande avanço. O Márcio está falando aqui, somente nós podemos produzir benefícios e concretizar nossos sonhos. Sim, só nós. Tudo parte de nós. Tudo somos nós. E para finalizar, eu quero deixar a minha frase que eu sempre deixo, que é um ponto de reflexão para nós. Existem 3 tipos de pessoas no mundo. As pessoas que fazem acontecer, as pessoas que deixam acontecer e as pessoas que nem sabem o que está acontecendo. Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer. Qual dessas pessoas eu me encaixo? Qual dessas pessoas eu estou retratado? Por isso que a gente precisa fazer essa reflexão. Tá bom, galera? Quero agradecer imensamente a participação de todos. Agradecer aí as perguntas que vieram. A Júlia, quando ela participa, eu fico contente porque foi a Júlia que deu a ideia de a gente poder abrir para perguntas no meio da live, que eu não fazia isso. Então ela sugeriu, a gente colocou em prática e fica bacana que todo mundo pergunta e participa. Isso é muito legal. Espero que hoje a gente tenha conseguido passar algo, ter entregue algo e que alguma coisa que nós falamos tenha feito sentido. Se fez sentido na sua vida, então busque, avance, rompa os seus limites. Só assim a gente vai ser vencedor na vida. Tá bom, galera? Obrigado. Vai ficar lá no nosso canal do YouTube. Acesse lá André Soares Coach no YouTube. Se inscreva e assista o vídeo lá. No Instagram fica aí por 24 horas. E lá no Facebook a palestra fica lá sempre. Tá bom? Aproveitem. Se gostaram, compartilhem. Convide as pessoas. E vamos trocar conhecimento sempre. Tá bom, galera? Obrigado, um beijo e até a próxima. Tchau!